Glória a Deus. Vocês querem ficar um pouquinho só de pé para esticar? Aleluia. Fica aí um pouco de pé, relaxa. Deus é muito bom, não é? Boa tarde a todos. Glória a Deus. Pode sentar, seguir assim que você quiser. Glória a Deus. Deus é bom. Isso aí, em todo tempo. Vou dar mais uma chance para quem não falou, ok? Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Queridos, nós aqui da Igreja Verbo da Vida de Pirituba estamos em uma jornada de ler o livro Amor, o Caminho para a Vitória. Quem já adquiriu e começou a ler esse livro? Aleluia, aleluia. E quem já terminou de ler o livro? Terminou 1, 2, 3, 4, 5 lá, 6. Leu esse ano também? Não vale, tem que ler esse ano. Vá pegar o livro e vai ler. Aleluia. Anualmente nós vamos ler esse livro, gente, ok? A hora que você começar a ler o livro, você vai entender porque anualmente nós temos que ler o livro Amor, o Caminho para a Vitória. Então nós começamos bem esse ano, janeiro e fevereiro. Fevereiro porque algumas pessoas pediram 2 meses para ler o livro. Deveria ter sido só em 1 mês, mas a gente abriu essa exceção. Mas algumas pessoas leram em 1 semana. Então é possível ler em 1 semana esse livro também. Então, se você não adquiriu ainda o livro Amor, coloca aí para nós. Eu pensei que você ia colocar, porque enquanto eu vou falando, você coloca ali, ó. Enquanto você não, se você não adquiriu o livro ainda, o Rodrigo fica de pé, por favor. Faça o pedido para ele, tá bom? Esse livro, ele vai fazer para você num preço muito bom, barato, para você pode sentar, tá bom? De verdade mesmo, é promocional. Ele vai pegar e vai trazer para você num preço promocional, porque eu tenho intenção e interesse que a igreja toda leia esse livro, porque aí nós vamos todos caminhar em amor. Você sabe que amor é a base para se construir uma boa igreja, uma boa família, uma boa casa. Enfim, se você andar em amor, meu amigo, minha amiga, você consegue tudo na vida, porque amor é a base. Amém? Vocês estão comigo? Amor, o Caminho para a Vitória, de Kenneth Reagan. Procura o Rodrigo para adquirir. Aleluia, Deus é muito bom. Hoje eu quero falar sobre a importância do batismo no Espírito Santo e como recebê-lo. Eu recebo muitas mensagens de pessoas de diversos lugares. Eles me perguntam, eu nunca recebi o batismo no Espírito Santo, pastor. Como eu faço para receber? E como eles estão longe, eu só consigo mandar para eles uma mensagem do assunto. Mas vocês que estão aqui podem receber a mensagem e também o batismo, porque eu posso orar por você aqui mesmo e vou fazer hoje para você receber. Então, se tem uma viva alma no nosso meio que não é batizado no Espírito Santo, eu te garanto, se você quiser, você vai recebê-lo hoje. Amém? Aleluia. Eu tenho passado em diversas igrejas por aí, em vários lugares, e eu prego essa mensagem. E as pessoas recebem de monte o batismo. Eu passei em uma igreja lá em Santa Adélia, no interior de São Paulo, e 27 pessoas receberam o batismo no Espírito Santo. 27. Então não é justo, porque olha, deixa eu falar isso para você. Faz muito tempo que eu não prego essa mensagem aqui na igreja. É que às vezes a gente vai passando e esquece das pessoas que estão chegando. A gente vai ensinando e sempre quer ensinar uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa de outro mundo, e aí esquece das coisas mais simples que precisa para edificar e abençoar a igreja. Você vai entender a importância disso, e depois que você entender a importância, eu vou mostrar como receber, e aí nós vamos fazer isso numa leva só, tá bom? Pode ser? Vocês estão comigo? Alguns estão comigo, outros estão pensando do que ele está falando, eu não sei. Mas tudo bem, eu vou mostrar para você o que é que eu estou falando, amém? Aleluia, Deus é muito bom. Se você soubesse a importância, você ia estar vibrando agora. Mas eu vou dar uma chance daqui a pouco para você, amém? Deus é muito bom. Abre aí a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Aleluia. Lucas 24, 44. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, eu estou na igreja há muito tempo, há muitos anos. Em cada igreja que eu vou, que eu estive durante a minha vida, eu vi que igreja, eu estou falando de igrejas renovadas ou igrejas pentecostais. Renovadas ou pentecostais são igrejas que eles acreditam no batismo no Espírito Santo. Eles acreditam no dom de falar em línguas. Essas igrejas acreditam nisso. Mas eu tenho notado que, às vezes, ou na maioria das vezes, metade da igreja não é batizada no Espírito Santo, a outra metade é. E há um problema nisso.
Porque eu vou mostrar para vocês, segundo a Bíblia, que nunca foi desejo de Deus que fosse assim. O desejo de Deus eu vou mostrar, o desejo de Deus é que cada pessoa que nasça de novo, que aceite a Jesus, logo sejam batizados no Espírito Santo. Eu vou mostrar pela Bíblia, pelo livro de Atos, que deve ser a nossa base fundamental para o início da igreja. Então eu vou mostrar ali para você que é necessário, quando você aceita Jesus, já logo receber o Espírito Santo. O problema é que se ensina às pessoas que para elas receber o Espírito Santo, elas precisam estar totalmente santas. E não é esta a verdade. Porque o Espírito Santo, ele veio para nos ajudar nesta caminhada cristã. E não para nós tentarmos fazer com as nossas próprias forças. Não é para ser assim, amém? Então vamos lá. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Próximo. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vai em Atos capítulo 1, versículo 4, ou a partir do versículo 4. O escritor Lucas, ele escreveu a carta de Lucas e também ele escreveu a carta de Atos, que são os livros, o livro de Lucas e o livro de Atos. O doutor Lucas escreveu essas duas cartas à igreja. Então, ele terminou a carta dizendo aquilo que eu acabo de ler e começa a nova carta dizendo exatamente isso. E começando com eles, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do meu Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Próximo. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Próximo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Recebereis poder, ou revestimento de poder. Recebereis poder. Não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Quando Jesus estava falando ali em Lucas, capítulo 24, a partir do 44 que eu li, ele já tinha ressuscitado. Então ele estava falando com eles, dizendo que era para eles esperar a promessa se cumprir. A promessa do Espírito Santo, ou do revestimento de poder. Era para eles esperar. Estas são as mesmas pessoas que passaram durante 3 anos e meio com Jesus, sendo ensinadas por ele.
Essas mesmas pessoas estavam sendo treinadas por ele. Elas ouviam parábolas, elas ouviam coisas extraordinárias que Jesus as ensinava, e ele até ensinou eles a curar os enfermos. Jesus ensinou eles a orar pelas pessoas, expulsar os demônios. Mas mesmo assim, quando ele ressuscitou, esteve com os discípulos, ele lhes disse, olha, espera a promessa se cumprir. Qual promessa? Os profetas haviam dito que o Espírito Santo viria. Joel havia dito que o Espírito Santo viria. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E sobre os vossos velhos, eles terão sonho e assim por diante. Então, eles prometeram, ou Deus através dos profetas falaram do Espírito Santo. E agora Jesus está dizendo assim: a promessa vai se cumprir não muito depois desses dias. Então é o seguinte, olha o que eu quero mostrar para você. Tem algumas coisas nisso que eu observo, e uma das que mais me chama a atenção é aquele caso de Pedro, quando ele nega Jesus. Quem sabe que Pedro negou a Jesus? Todo mundo, né? Todo crente sabe que Pedro negou a Jesus, não é? Sim ou não? Sim, todo crente sabe que Pedro negou a Jesus. E ele negou a Jesus dizendo que ele não conhecia Jesus, que ele não estava com ele nada, que ele não sabia quem era. Ele não sabia quem era. E poucos dias antes, ele tinha falado que ele daria a vida dele por Jesus. Ele prometeu para Jesus: eu vou dar minha vida pelo Senhor. Em João capítulo 13, no finalzinho, ele diz: eu vou dar minha vida pelo Senhor. E Jesus disse: Pedro, você não sabe o que diz. Você vai me negar antes que o galo cante. 3 vezes você vai me negar. Então assim, veja só, eu observo Pedro e eu vejo ele tentando falar algo do coração dele, que era o desejo dele, da vida dele por Jesus, mas ele não pôde, ele não foi capaz de fazer o que ele gostaria de fazer, que era dar a vida dele por Jesus. Ele não conseguiu fazer aquilo. Não conseguiu. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós queremos agradar a Deus, queremos andar com Deus, queremos fazer a vontade de Deus, e tentamos isso na nossa própria força de vontade, e muitas vezes nós não conseguimos, e ficamos muitas vezes decepcionados conosco. Ficamos decepcionados conosco. E isso aconteceu com Pedro. Ele ficou decepcionado. Ele ficou triste. Ele quis se desviar. Ele quis deixar esse negócio de evangelho. Ele quis deixar. Porque ele tinha acabado de negar Jesus. Ele não teve força para dizer para aquela menina: não, eu realmente conheço ele, eu estou com ele. Ele não teve força para cumprir o que ele havia dito: não, eu vou dar minha vida por você. Ele não teve coragem para fazer isso. Agora, eu vejo Jesus dizendo para eles: pessoal, peraí, não vão ainda. Vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, vocês vão pregar o evangelho em Samaria, e vocês vão pregar em toda a terra. Mas antes vocês precisam do poderoso Espírito Santo. Não dá para ir sem ele. Eles ainda não tinham entendido isso. Não, eles não tinham entendido ele, mas ele falou: olha, categoricamente ele disse: esperem a promessa. Não vão ainda. Então o que acontece? Os discípulos vão para Jerusalém. Eles ficam lá cerca de 7 dias no cenáculo, esperando a tal da promessa se cumprir. 7 dias, durante 7 dias eles ficam lá. E eles esperando, aí vem o poderoso Espírito Santo, aquilo que você vê em Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados ou reunidos. E de repente foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concediam que falassem. Aí acontece que aquilo foi um estrondo, foi um grande barulho. E pessoas de toda a cidade que estavam ali no dia de Pentecostes, era um dia de festas naquela cidade. Então eles começaram a correr para o cenáculo para ver tudo aquilo que estava acontecendo. Quando eles chegaram, eles encontraram os discípulos falando umas linguagens estranhas. E eles estavam com a aparência de pessoas bêbadas, embriagadas. Era isso que estava acontecendo ali. Então, aquilo eles começaram a olhar, e alguns deles começaram a dizer
eles estão bêbados a essa hora do dia. Bêbados. Eles começaram a zombar dos cristãos. E era cerca de 120 cristãos que estavam ali batizados no Espírito Santo. Então eles começaram a zombar. Essas pessoas começaram a zombar. Aí é interessante que aquele mesmo Pedro, e é isso que me chama a atenção, o mesmo Pedro que cerca de 50 dias antes havia negado a Jesus, 50 dias havia negado a Jesus. Agora, quando essas pessoas vêm para zombar Pedro, sem medo, e ele é um dos cristãos, ele se levanta junto com os 12 e ele afirma: vocês crucificaram ele. E ele começa a falar, pregar para eles. Ele começa a pregar, acusando eles que eles crucificaram o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que cerca de 3.000 pessoas aceitam a Jesus nesse testemunho de Pedro, nessa pregação de Pedro. Mas o que me chama a atenção é que a ousadia de Pedro agora, 50 dias depois, ousado, sem medo. Eu imagino que tinha todo tipo de gente no meio dessas 3.000 e mais de 3.000, porque pode ter sido que outras pessoas não se converteram aí. Então eu imagino, vamos dizer, cerca de 3.000 pessoas, deve ter soldados, magistrados, doutores da lei, fariseus, deve ter todos eles no meio ali. E Pedro prega para eles ousadamente, sem medo. E o que acontece? Eles se convertem. Aí a minha pergunta para você é: o que mudou na vida de Pedro em 50 dias? Dias antes, ele não só tinha negado a Jesus, como ele tinha também desviado. Jesus mandou chamar ele de volta. Quando ele se encontrou com as mulheres, Maria e a outra Maria, ele disse assim: diga para os discípulos e para Pedro que eu vou me encontrar com eles. Então ele estava desviado. E agora, cerca de 50 dias depois, ele está pregando poderosamente e cerca de 3.000 pessoas se convertem. O que aconteceu com Pedro em 50 dias? Na verdade, o que aconteceu com Pedro não foi 50 dias, foi no dia de Pentecostes. Ele recebeu o poder do Espírito Santo e isso fez toda a diferença na vida desse homem chamado Pedro. Ele mudou drasticamente, ele mudou totalmente e agora ele não tem mais medo. Não tem, acabou o medo dele. Agora ele é ousado, agora ele aponta e acusa eles. Ele não quer mais saber. Antes ele disse: eu não estava com ele, não, eu não conheço ele. Agora ele acusa dizendo assim: vocês crucificaram ele. Ele mudou. Então, o que mudou? Jesus estava certo. Não vão ao mundo ainda antes de receber o revestimento de poder. Veja, queridos, deixa eu falar de novo para você, porque talvez essa palavra você já ouviu tanto e talvez não está soando como ela deve soar. Revestimento de poder. Revestimento de poder. Foi isso que fez a diferença na vida de Pedro. Revestimento de poder. Então, a intenção de Deus era que cada cristão que nascesse de novo recebesse isso. Cada cristão deveria receber o poder de Deus. Eu vou mostrar isso para você. Vamos começar em Atos capítulo 8, versículo 12. Vamos começar no 12. Atos 8, 12. Aleluia. Vamos entendendo todos juntos, ok? Vamos todos participar e entender isso aqui, porque ou você é alguém que precisa disso, ou você é alguém que vai ministrar isso para os outros. Amém? Olha lá o que está escrito. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Próximo. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então o que está acontecendo? Filipe, que era de Jerusalém, aliás tinha começado como diácono, aqui é o diácono, ele chega agora na cidade de Samaria. E esse homem, ele chega cheio de poder, cheio de sinais, veja,
que isso só acontece com alguém que está revestido de poder. Ele era um homem, por assim dizer, comum. E agora ele chega na cidade de Samaria, cheio do poder de Deus. E cheio do poder de Deus, Felipe começa a evangelizar e as pessoas começam a se converter. Esse homem aí, ele é um mágico, Simão. Ele é um mágico e ele ganhava muito dinheiro com as suas mágicas. Mas agora Felipe chega fazendo algo maior. Felipe chega fazendo algo extraordinário. E Felipe começa a operar sinais e maravilhas. E até ele, Simão, olha lá o que diz. Até Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Veja, um mágico. Ele estava assim agora só observando Felipe e vendo os sinais. Meu Deus, que é isso? Que esse homem está fazendo? Ele era um mágico e agora está olhando Felipe praticar coisas extraordinárias. Ele fica, meu Deus, rapaz. E isso chama a atenção dele e ele abraça também a fé. Aí, o que acontece no versículo 14? Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, receberam através de Filipe. Samaria recebeu a palavra de Deus através de Filipe. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, próximo, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Próximo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, Filipe chegava até o ponto de evangelizar. Eles aceitavam Jesus, ficavam curados, e ele batizava eles em o nome do Senhor Jesus. Próximo. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Só para você entender melhor. Então Filipe pregou na cidade de Samaria, e ele, como evangelista, ele ia de cidade em cidade, operando grandes sinais e maravilhas, curas extraordinárias, e as pessoas aceitavam Jesus, e ele ia embora para outra cidade. A igreja lá em Jerusalém ficou sabendo, ouviu falar, então eles falaram com Pedro e João, agora desce a cidade de Samaria, porque algumas pessoas acabaram de se converter através do ministério de Filipe. Então eles desceram para lá, e aí o que aconteceu? Os quais descendo para lá, eu li, os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Me chama a atenção esse fato. As pessoas acabam de se converter, a igreja de Jerusalém ouve falar e manda logo os apóstolos para orar por eles, para receber o Espírito Santo. Por que será? Ainda outra pergunta, por que nos nossos dias não é igual eles? Por quê? Por que eu digo isso? Tem muita gente aqui que são crentes, e alguns são crentes há muito tempo. E você sabe disso. As pessoas acabam colocando nas igrejas, em muitas igrejas, eu não digo todas, mas muitas igrejas, colocam um jugo nas pessoas. Que elas não podem receber o Espírito Santo se elas não estiverem buscando já há muito tempo. Que elas não podem receber o Espírito Santo se elas não estiverem santificadas. Que elas não podem receber o Espírito Santo. Enfim, eles colocam um monte de jugo. E muitas vezes essas mesmas pessoas passam na igreja muito tempo sem receber o Espírito Santo. E fica lá. E alguém chega e diz, continue buscando, irmão. Continue buscando. Só que ele já está há 10 anos buscando. 10 anos. Outros estão há 15. Outros estão sei lá quanto tempo. Eu sei como é isso. Eles estão na igreja ano após ano, e alguém sempre tentando encorajar, não é? Continue, meu irmão. Continue, você ainda vai conseguir. E sabe, a gente ia para aquelas vigílias, e aquelas vigílias era a busca de poder. A gente buscava o poder. Então a gente ficava ali orando, e glória, 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 glória. E continue falando glória, irmão, porque uma hora vai enrolar sua língua, e glória, 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 e glória, e glória, glória, glória. Aí alguém vai começar a falar gloob, 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 não é? Gloob, gloob. Mas o importante é continuar falando, não pare, mesmo que está saindo gloob, gloob, continua falando, e você vai receber. Aí, nesse meio, o que acontece?
uns 3, uma meia dúzia ali, eles conseguem o batismo no Espírito Santo, e eles começam a falar, uau! A gente já pensa que eles foram os privilegiados, porque eles estão andando mais santos, não é? A gente começa a pensar, uau, eles realmente chegaram lá, então eles estão, parabéns irmão, parabéns, Deus abençoe você. Continue buscando, irmão, não deu certo dessa vez, continue, quem sabe da próxima vez, e isso fica desse jeito, sabe, entra ano, sai ano, as pessoas tentando buscar o Espírito Santo, e essas mesmas pessoas que elas não recebem por anos, elas começam a se encolher cada vez mais, elas ficam encolhidas com vergonha, sabe, triste, tipo assim, elas não foram aprovadas por Deus, Deus não aprovou, elas aprovou o outro, mas quem sabe o ano que vem, Ele vai me aprovar, e essas mesmas pessoas continuam ali, sem conseguir o Espírito Santo, e isso não está certo. Ali, como eu mostrei para você, ainda tenho mais, segura aí que eu tenho bastante ainda, mas ali, o que acontece? Quando a igreja em Jerusalém ficou sabendo que essas pessoas acabaram de aceitar a Jesus, eles mandaram Pedro e João para orar por eles, para receber o Espírito Santo. Eu vou mostrar para vocês ainda, em Atos capítulo 10, versículo 44. Essa história de Atos, capítulo 10, o capítulo inteiro, ela começa no versículo 1, contando a história de Cornélio. Eu prego muito a história de Cornélio porque eu gosto muito. Cornélio era aquele homem gentil, que ele sempre orava todos os dias, jejuava e buscava a Deus. E aí o anjo veio e disse para ele, agora manda chamar Pedro para pregar o evangelho para você. Deus ouviu e viu a consagração de Cornélio e veio atrás dele. Ele não era um judeu, mas Deus foi atrás dele por causa da busca dele. E o que acontece? Pedro chegou até a casa de Cornélio com algumas outras pessoas e começou a pregar o evangelho para eles. Ele começou a falar do reino de Deus, começou a falar do evangelho para Cornélio como o anjo havia mandado. Aí acontece no versículo 44 isso aqui, ó. Ainda Pedro falava estas coisas. Então ele ainda está pregando, ele ainda está falando. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Próximo. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Olha, só para mim explicar isso. Gentil, para o povo judeu, Pedro era judeu e os outros que estavam com ele também eram judeus. É por isso que eles ficaram, os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se. É por isso que eles ficaram admirados, porque também sobre os gentios, gentil para o judeu era alguém impuro. Alguém impuro. Alguém que não tem aliança com Deus, eles não querem nem relacionamento. Na verdade, Deus teve que convencer a Pedro de ir com essas pessoas. Deus, através de uma visão, ele convenceu a Pedro a ir na casa desse homem gentil. E ele estando na casa do gentil, pregando o evangelho, já que Deus mandou, aí o Espírito Santo, no versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Próximo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, olha só isso, próximo. Porventura, pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Pedro também está admirado. Ele diz, ei, agora nós vamos deixar de batizar essas pessoas que, assim como nós é naquele dia em Atos capítulo 2, nós recebemos o Espírito Santo, eles acabam de receber assim como nós. E a gente vai recusar batizar essas pessoas? Em outras palavras, vamos batizar esses gentios agora. É interessante que Deus não pergunta e não quer saber se essas pessoas são impuras, se elas estão se consagrando.
se elas estão fazendo isso ou fazendo aquilo, se elas estão aptas para receber o Espírito Santo. Deus não pergunta. E quer saber mais uma prova? Eu vou dar mais uma para você. Em Atos capítulo 19, a partir do versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Olha a pergunta de Paulo para esses discípulos que ele acaba de encontrar. Ele encontrou uns discípulos. E ele percebe, eles são discípulos, e ele pergunta assim: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? A resposta deles é chocante. Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então você deve saber o seguinte: essas pessoas não sabem nem que existe o Espírito Santo. Então quando Paulo pergunta para eles assim, olha, vocês receberam o Espírito Santo quando crestes, ele não está perguntando quando vocês creram no Espírito Santo. Não é isso que ele está perguntando. É quando vocês creram no Evangelho, vocês receberam o Espírito Santo? É isso que ele está perguntando. Porque essas pessoas aí, elas nem sabem quem é o Espírito Santo, como elas poderiam crer no Espírito Santo? Elas não sabem quem é. Então, vamos lá de novo. Então Paulo perguntou. Volta lá mais um. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nós nem mesmo ouvimos que exista o Espírito Santo. Próximo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Aí Paulo vai explicar para eles. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, olha só, eles tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Próximo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Olha só, essas pessoas não sabem quem é o Espírito Santo, não conhecem ele. Eles acabaram de falar: nós não sabemos quem é. E sem saber quem é, sem conhecer, porque eles acabam de conhecer através de Paulo nessas falas. Paulo acabou de explicar para eles: não, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, que é Jesus. Em outras palavras, esses homens não tinham aceitado Jesus ainda. É por isso que a Bíblia diz ali que eles foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E ser batizados em o nome do Senhor Jesus significa aceitar Jesus e ser batizado para dentro do corpo de Cristo. Então, eles foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, eles não conhecem, não sabem quem é o Espírito Santo. E essas pessoas que não conhecem e não sabem quem é o Espírito Santo, eles acabam de recebê-lo e ainda estão profetizando. Ao passo que muita gente na igreja já ouviu falar, tanto do Espírito Santo, e elas não conseguiram ainda recebê-lo e nem conseguiram profetizar. Agora, essas pessoas não são culpadas. Eu não estou tentando apontar e acusar ninguém. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: Paulo conseguiu êxito ali, porque Paulo pôde explicar para eles. Paulo pôde pregar para eles. Paulo pôde falar sobre o Espírito Santo. Se as pessoas falar da maneira certa, as outras pessoas vão receber o Espírito Santo. Se os pregadores puderem ensinar de maneira correta, as pessoas recebem. Elas só precisam aprender da maneira correta. Não cheio de dogmas, não cheio de coisas. Não, você tem que se santificar. Não, você tem que estar mulher tem que estar de saia, homem tem que estar de calça, não pode estar de bermuda, não, senão não vai receber. Não, você tem que buscar, você tem que estar em jejum. Não, você tem que estar com a vida 100% correta. E por acaso alguém tem a vida 100% correta? Eu cheguei na igreja em 1994, chegando do mundo, ainda cheio de pensamentos do mundo. E sabe o que aconteceu? Eu fui para uma vigília naquela noite daquele ano, não sei que mês que era. E eu cheguei lá na vigília, alguém pregou igual eu estou pregando e perguntou quem queria ser batizado no Espírito Santo. Eu queria.
Eu fui para frente, ele impôs as mãos sobre mim, e eu vou contar uma coisa para você: se fosse pelos meus méritos, os meus merecimentos, eu não teria recebido naquela noite. A questão é que eu precisava daquilo para me ajudar a mudar a minha vida. Eu precisava daquilo para minha história começar a mudar. E muitas pessoas não estão conseguindo porque estão igual o Pedro. Elas estão dizendo: eu agora vou te agradar, Jesus. Não, agora deixa comigo, Jesus. Agora eu vou. E quando eles estão diante deles com o problema, com a dificuldade, sabe o que acontece? Eles acabam negando o Senhor Jesus. Eles não queriam fazer isso, mas eles não têm força. Eles não conseguem. Sabe, daqui a pouco eles estão errando. E eu estava naquela condição voltando para a igreja. Eu queria agradar a Deus. E sabe o que Deus fez? Eu recebi o Espírito Santo, comecei a falar em línguas. E a partir daí as coisas começaram a mudar na minha vida. Porque essa é a porta de entrada. A porta de entrada, queridos. Então eu recebi o Espírito Santo. Olha só, deixa eu mostrar outra coisa para vocês. Em Atos capítulo 9, versículo 17. Todos vocês sabem, se não sabem eu vou te dizer. Saulo, ele perseguia a igreja de Deus, ele matava e prendia cristãos. Ele era zeloso das coisas de Deus, mas da maneira errada. E aí o que acontecia? Ficava perseguindo os cristãos. Mas um dia, no caminho de Damasco, ou no caminho para Damasco, ele teve um encontro com o Senhor Jesus, que lhe disse: Saulo, por que você me persegue? Ele disse: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo, Saulo. E aí nessa hora Saulo tem um encontro com Jesus. E olha, queridos, 3 dias depois desse encontro, esse mesmo Saulo que estava matando cristãos, 3 dias depois do encontro com Jesus, Deus convence a Ananias para ir até o lugar onde Saulo está, para orar por ele, recuperar a vista e ser cheio do Espírito Santo. Recebeu o Espírito Santo. Ananias ainda começa a discutir ali com Deus e diz: mas ele está matando os cristãos. E Deus diz para ele: não, mas eu quero que você vá até lá, porque ele é alguém que eu vou precisar. Eu preciso dele, porque ele vai sofrer pelo meu nome, ele vai padecer pelo meu nome. E Ananias fala: mas não, vai lá, Ananias, vai lá. E Ananias vai, olha só. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e sejas cheio do Espírito Santo. Próximo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. 3 dias depois, vai saber se na noite, há 3 dias atrás desse dia aí, ele não tinha matado alguém? Vai saber o tanto de coisa que ele não tinha feito? 3 dias depois, aproximadamente, ele está recebendo o Espírito Santo, recebendo cura, e começa a seguir a Deus. Olha, queridos, não é justo a Bíblia mostrar para nós que é dessa forma e a gente fazer diferente com as pessoas. Não é justo as pessoas aceitar Jesus e ficar na igreja entra ano, sai ano, sem receber essa ajuda, sem receber o Espírito Santo. Muitas pessoas não estão conseguindo, estão fracassando, porque elas não têm o poder ou revestimento de poder que as ajudarão. Muitas pessoas não têm, nunca receberam isso. E não é justo ensinar essas pessoas de maneira equivocada. E o problema é que se ensina as pessoas... Olha, deixa eu vou falar, vou rasgar o verbo agora. Eu fico indignado com algumas coisas. Você sabe por que tem a igreja tradicional e a igreja renovada ou pentecostal? Por quê? Eu vou dizer para você. Porque a tradicional, ela não crê nisso da forma que está na Bíblia. Não crê. Não crê. Não. Aí chegou a igreja pentecostal, elas creem nisso. Creem até um certo ponto, viu? E a igreja renovada, que renovou, então elas também creem. Até um certo ponto também. Por quê, pastor? Eu vou te dizer. A igreja se dividiu nessas duas. A igreja que não crê nisso, a igreja que crê. Só que a igreja que crê,
ela também está dividida ensinando as pessoas de maneira errada. E só quem perde é o povo, só quem perde é a igreja de Deus, só quem perde é a igreja do Senhor Jesus. Porque aquela parte que não crê não vai receber isso aqui, porque você não pode receber algo que você não crê. Não vai receber, então vamos tirar essa parte aqui. Eles não creem, então eles não vão receber. Agora essa parte que é a parte renovada ou pentecostal ou carismática, essa parte aqui, eles creem. Mas você percebe que dentro das igrejas deles, e eu estou falando da nossa, dentro dessas igrejas também está dividida, porque há um grupo de pessoas que são batizadas no Espírito Santo, falam em línguas, e há um grupo que não fala. E por que não fala? Porque elas não foram ensinadas da maneira correta, e é por isso que é necessário um ensinamento correto e bíblico como esse, para as pessoas receber o Espírito Santo e receber com facilidade, e não cheio de coisas. Será que vai ser hoje a minha noite? Será que hoje eu estou pronto? Será que hoje eu estou santo? Será que hoje eu estou santo? É assim. Então fica na igreja um monte de crente, chamado de pentecostal, chamado de renovado, chamado de carismático, sem o batismo no Espírito Santo. Então eu estou pregando isso, e não só aqui, eu prego em outros lugares falando isso, e as pessoas, um monte de gente, são batizadas no Espírito Santo. E aqui hoje vai ser a mesma coisa. E você vai ver diante dos seus olhos como é fácil. Era só as pessoas serem ensinadas da maneira correta, pronto, elas recebem. É só elas serem ensinadas. Se elas tivessem sido ensinadas desde o primeiro dia da conversão delas, elas estariam falando em línguas. E olha, e ainda não é tudo. Não, pastor, não, deixa eu dizer isso para você. Paulo, aquele homem ali, que ele é batizado no Espírito Santo, assim ele, como um homem chamado Judas, não o Iscariotes, mas o Judas, que é irmão de Jesus. Jesus tinha irmão, você sabia que ele tinha irmão? É bom dizer isso também, que os católicos falam a Virgem Maria, né? Não estou contra os católicos, mas eles estão equivocados. Não é mais a Virgem Maria. Porque a mesma teve vários filhos depois de Jesus. Ela era virgem até o dia que Jesus nasceu. Tá bom? Até o dia que Jesus nasceu. Depois que Jesus nasceu, ela teve Tiago, ela teve outros irmãos, teve Judas. Ela teve outros irmãos, filhos. Jesus que teve outros irmãos. Ela teve outros. Então assim, ela foi virgem, graças a Deus por isso, até o dia do nascimento de Jesus. Ok? Então eu estava dizendo o seguinte, esse homem chamado Paulo, que recebeu aí o batismo no Espírito Santo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, diz assim, ele falando, pois quem fala em outra língua não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E ele disse no versículo 4 o seguinte, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então ele aprendeu que se você falar em outra língua, você vai se edificar. Sabe aquele revestimento de poder que você recebe no início, quando recebe o batismo no Espírito Santo? Você pode continuar recebendo. Deixa eu te mostrar o que Jesus falou sobre o assunto. Em João capítulo 7, versículo 37. João 7, 37. Aleluia. Diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Próximo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Da onde vai fluir? Rios de água viva vai fluir da onde? Do seu interior. Rio de água viva não vai vir de lá, vai vir daí de dentro. Você entendeu isso? Fontes de poder não estão mais no céu somente. Aleluia, aleluia. Para cair de novo no seu entendimento com mais força agora. Fontes de poder não estão no céu apenas, estão dentro de você, no seu interior. E como é que pega isso, pastor? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Próximo. Isto ele disse com respeito, olha só isso, queridos. Ele disse isso com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem.
Eita! Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, as fontes de poder ainda não tinham sido dado para ninguém, até o momento que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas quando Jesus foi glorificado, quando ele foi assunto aos céus, ele deu o poderoso Espírito Santo, e ele disse: se você recebeu, de dentro do seu interior, de dentro de você, fluirão rios de águas vivas, rios de águas vivas. Pensa sobre rios de águas vivas, meus queridos. Você já leu na Bíblia que ele diz que por onde aquelas águas passam, tudo vive, tudo floresce? Não, você está pensando comigo? Olha, deixa eu dizer para você, olha para mim todos, deixa eu dizer isso para você. Natural, coisas naturais estão aqui, ok? E são muito diferentes de coisas espirituais que estão aqui. Então não vamos misturar as coisas, ok? Não entenda coisas naturais como espirituais e vice-versa. Coisas espirituais não são iguais coisas naturais. Então o que eu estou pregando para você não é natural. Então não confunda as coisas agora. Eu estou falando para você de coisas espirituais. Do seu interior fluirão rios de águas vivas, e estas águas vivas, elas aonde passar, aonde tocar, vai produzir vida, vai produzir colheita, vai produzir saúde, vai produzir prosperidade. A resposta que nós estamos tentando encontrar está dentro de nós, do seu interior. Paulo diz: o que ora em outras línguas, a si mesmo se constrói, a si mesmo se edifica. Judas, versículo 20, Judas disse isso. Esse é o irmão de Jesus. Judas 20, só tem um capítulo, por isso que você não está encontrando. Aleluia. Mas vós, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. De novo, vós, porém, amados. Quando ele fala vós, porém, é porque ele já estava falando de alguém. E ele está dizendo assim, diferente desses alguém, desse alguém, eu vou ler o 19 para você entender. Ele estava falando sobre algumas pessoas. Ele diz: são estes os que promovem divisões, são sensuais, que não têm o Espírito. Aí ele diz: mas vós, amados, diferente deles, vós, amados, vocês, amados, são diferentes deles. Vocês têm o Espírito. Eles são sensitivos. Sabe o que é sensitivo? Carnal, diabólico. E vocês são diferentes. Por quê? Porque vocês, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. E como que ora no Espírito Santo? Rabacantarabasou, racatarabasei, re, oh, arabará. E do seu interior flui rios de águas vivas. É por isso que quando você ora em outras línguas, você libera as águas, você solta essas águas, e por onde essas águas passar, tudo viverá. É assim que diz a palavra, e é assim que eu creio. É assim que eu creio. Então, deixa eu te dizer, deixa eu falar isso para você. Eu não estou contra as igrejas evangélicas, seja tradicional, seja espiritual. Não estou contra a igreja evangélica, não é isso. O ponto não é esse. O ponto é que as pessoas estão sendo roubadas, as igrejas estão sendo roubadas, os pastores estão sendo roubados. Por quê? Porque se privam eles do poder, eles andam sem poder. Se privam eles do Espírito, eles ficam sem revestimento de poder.
Então o meu problema não é com os pastores. O meu problema não é com as denominações. O meu problema é com o diabo que está cegando essas pessoas. Essas pessoas realmente não acordam, porque elas ficam com raiva quando você prega a verdade, e elas estão com a cabeça, com a mente cheia de coisa, de dogmas que o mundo, que o homem ensinou elas. E se a verdade não é pregada, porque a única coisa que liberta o homem é a verdade do evangelho. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. A verdade trará vida. Olha só, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. As pessoas cristãs que recebem também o Espírito Santo, elas param num ponto. E qual o ponto que elas param? Elas acham que elas atingiram o máximo quando elas receberam o batismo do Espírito Santo. Elas acham que elas atingiram o máximo quando elas começaram a falar em línguas. Mas se elas não utilizarem isso, não vai acontecer nada. Porque se você não utiliza, os rios não fluem do seu interior. Se você não solta para fora, não há rio que saia. O rio fica retido em você, fica preso em você. E se você não põe isso para fora, nada acontece. Mas se você põe para fora, tudo viverá ao seu redor. Tudo viverá, queridos. Não é hora de você ficar bravo comigo. Ele está falando disso de novo. Eu vou falar mais do que? Eu tenho que falar disso para você, porque uma hora dessas você vai entender. E quando você realmente entender, você vai praticar. E quando você realmente praticar, as coisas vão acontecer na sua vida. E quando as coisas acontecerem na sua vida, você vai ser como eu, e não vai querer mais parar sobre o assunto, porque você vai libertar as pessoas vão viver, as pessoas vão querer viver, e elas vão querer ajudar os outros a viver também. Aleluia, aleluia. Do seu interior, ele sabia do que estava falando, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Por quê? Porque quem ora em outras línguas, a si mesmo se edifica. Oh, aleluia. Você precisa do batismo no Espírito Santo. E não somente isso, você precisa deixar os rios fluir da sua boca, do seu interior. Isso ele disse, Jesus, isso ele disse com respeito ao Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que crescem. Ele disse a respeito do Espírito Santo, que haviam de receber aqueles que crescem. Foi isso que aconteceu com Pedro. É isso que mudou a vida de Pedro. É isso que mudou a história de Pedro. É isso que fez dele um novo homem. É isso que fez dele um novo homem. Eu tenho raiva da religião. Eu tenho raiva do diabo cegando o entendimento das pessoas. Seja liberado o seu entendimento para entender isso agora. Seja liberado para entender isso agora. E não somente as pessoas que hoje à noite vão receber o Espírito Santo. Não. Todos vocês. Porque às vezes o diabo, ouça, o diabo sabe que arma poderosa é essa. É por isso que ele dividiu a igreja. Fez uma parte dela, uma parte esmagadora da igreja não acreditar nesse negócio. Não, eu não creio nisso não. O diabo que fez isso. E aí a outra parte que não, eu acredito, eu sou pentecostal, eu sou renovado, eu sou carismático. Essa outra metade também está em confusão, porque elas não sabem o que fazer com aquilo que elas têm. Elas têm uma arma poderosa, mas não sabem como usar. Não sabe. Não sabe. São como crianças que têm uma Ferrari dentro de casa, na garagem. Como crianças. Elas não podem tocar naquela Ferrari. Não, no máximo elas podem olhar e entrar dentro e só sentar só. Não pode sair com aquela máquina, não pode. Elas não podem sair com aquela máquina, porque elas não sabem usar aquela máquina. É uma máquina, tem um painel extraordinário, tem uma potência extraordinária, o valor daquilo é enorme, mas as crianças não sabem, não pode deixar as crianças dirigir aquilo, elas não sabem como fazer. É como ter o poderoso Espírito Santo dentro de nós e não saber como ativar ele nas nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos acabar com isso hoje à noite. Vamos acabar com isso hoje à noite. Já preguei demais. Aleluia. Eu peço encarecidamente para você,
Se você nunca recebeu o Espírito Santo, nunca falou em línguas, nunca, não importa se nem você sabia como que era isso. Vocês viram aí os exemplos que eu dei. Eu não sabia, pastor, eu não sei o que é, eu não sabia o que era. Não importa, Deus não se importa com isso. É importante que você ouviu hoje à noite. Então eu estou te convidando agora. Venha receber o Espírito Santo agora. Eu vou orar por você como os apóstolos fizeram. Eu vou impor as mãos sobre você. E você vai sair daqui falando em línguas. Vai receber essa carga de poder dentro de você. Vai receber o poderoso Espírito Santo. E aí você vai deixar fluir esses rios de dentro de você. E aí ele vai tocar a sua vida externa, interna. E vai tocar tudo. E tudo viverá. Venha, venha, venha receber o Espírito Santo. Venha. Venha, venha, venha. Venha. Venha, não tenham medo, não tenham vergonha. Não é hora de ter timidez. Se você um dia já aceitou Jesus, se você um dia aceitou Jesus, é a sua vez de receber o Espírito Santo. Venham receber. Não é possível que eu vou nas igrejas por aí, as pessoas recebem o Espírito Santo em todo lugar onde eu vou, e chega aqui na minha própria casa, chega aqui na minha própria igreja, tem gente na minha igreja que não fala em línguas, e eu prego essa mensagem, e as pessoas não vêm receber o Espírito Santo. Não é possível. Venha, venha. Glória a Deus, aleluia. Venham, 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 venham. Venham mais, venham mais, venham mais. Venham mais. Venham, venham, todas as pessoas que não são. Todas as pessoas nessa igreja que não são batizadas no Espírito Santo. Pastor, eu tenho 2 dias de crente. Não importa se você é crente. Não importa se foi ontem à noite que você aceitou Jesus. Não importa nada disso. Vem aqui receber. Tem mais gente aí, eu preciso orar por você. Venha cá, fica aqui. Venha cá, venha, venha, venha cá. Venha. Coragem, gente, coragem. É hoje. Quem sabe que não precisa pagar para receber um presente? Não se paga para receber um presente. Se você paga, você não está recebendo um presente, você está comprando. Todos que estão aqui sentados são batizados no Espírito Santo já? Todos? Eu vou confiar em vocês. Fique com raiva da religião junto comigo, viu? Fique com raiva. A religião rouba as pessoas. É a religião que rouba as pessoas. Eu tenho raiva da religião. Olha só como vai ser fácil. Vocês vão ver aí como vai ser fácil aqui, ó. Vai ser muito fácil. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu conversar com eles agora. Bem baixinho, só para me conversar. Não precisa parar, é só fazer baixinho. Você segura, segura. Aleluia. Aleluia. Quero falar com vocês agora algumas instruções, algumas coisas que são importantes. Talvez vocês que são crentes já passaram por isso. Em primeiro lugar, é bom dizer que o Espírito Santo, ele dá pra gente o que falar. Não é ele que fala. E o que a gente às vezes... Aleluia, pronto. O que às vezes a gente entende ou aprende é que é como se o Espírito Santo fosse pegar a gente e fazer a gente falar. Ele não vai fazer isso. Porque em Atos capítulo 2 diz assim, ó, eles, fala no plural, passaram a falar em outras línguas, eles passaram a falar, conforme, ou no singular, Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então o que acontece? O Espírito Santo vai dar para vocês. Agora, uma coisa importante. Jesus disse, se o filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Se pedir um peixe, não vai dar uma serpente, certo? Então o que nós estamos pedindo aqui? Vamos lá. O que nós estamos pedindo? O Espírito Santo. Todos nós. Significa que ele não vai dar outra coisa. Ele vai dar o quê? O Espírito Santo, certo? É isso que ele vai dar para nós. Não vai dar outra coisa. Eu confio nele. Agora, se nós estamos pedindo assim, o Espírito Santo, batiza ele, Pai, agora, em nome de Jesus, tal, certo? Batiza ele com o Espírito Santo. O que ele está respondendo? Ele está dando para nós. Dando o quê? O Espírito Santo.
certo? Agora, se ele está dando, o que acontece? Você está recebendo. Agora, como que se recebe? Você vai começar a falar. Falar o quê, pastor? Eu não sei. Eu, quando falo em línguas, eu não sei. Eu só falo. Por exemplo, eu não estou pensando. Eu estou conversando com você agora e eu começo a falar em línguas. Só estou falando isso para mostrar para vocês que eu nem pensei. Eu apenas falei. Então significa o quê? Que vocês vão falar. Por exemplo, às vezes pode vir só um choro de dentro de vocês. Um gemido de dentro de vocês. Ou às vezes pode vir essas tais palavras estranhas. Às vezes pode ser uma sílaba. Às vezes pode ser uma palavra mesmo. Não importa o que vier. Vocês só precisam deixar os rios fluir do interior e sair pela boca, entendeu? O rio tem que deixar sair. Acontece que às vezes pessoas, eu não sei se aconteceu com vocês, pessoas foram para receber o Espírito Santo, oraram por elas, quando ele estava querendo sair, aquilo estava querendo sair, essas mesmas pessoas ficaram com medo, elas pensaram, ai, eu não sei o que é, eu não vou falar, e elas seguraram, e aí elas saíram dali pensando, não fui batizado, mas não, estava ali o tempo todo. Então o que acontece? Solta. Mas solta o que, pastor? Não importa. Nós vamos até fazer barulho, eles vão cantar, os outros vão orar em línguas, para que você não fique com medo, com vergonha, tímido. Não, solta para fora, deixa sair o que estiver querendo sair. Porque o Espírito Santo, na verdade, está dentro de vocês. Quando vocês receberam a Jesus, ele veio morar dentro de vocês. Ele já veio morar aí. Então ele está dentro de vocês. E se ele já está dentro de vocês, da onde vêm as línguas? Da onde vem? Ela não vem do céu. As línguas vêm daí, de dentro do seu interior. Entende? Eu sei que agora não dá para explicar isso, mas no nosso homem interior, o Espírito nosso, não o Espírito Santo, mas o nosso, tem uma riqueza dentro dele. Por quê? Porque o Espírito Santo está morando lá dentro. Então, o Espírito Santo não vai te obrigar a falar, ok? Você vai falar. E agora outra coisa importante, eu já falei na mensagem, mas é importante repetir. Você não precisa merecer para receber isso aqui. Ok? Não precisa, mas hoje eu até fiquei bravo lá em casa. Não importa se você ficou bravo na sua casa. Você vai receber o Espírito Santo. Ele vai te ajudar a se santificar. Você já não veio para cá hoje santo. Você está precisando da ajuda dele. É isso que está fazendo você vir. Então, se você está precisando da ajuda dele, significa que ele vai te ajudar a se santificar. É ele que vai te ajudar. Não é você que se santifica sozinho. Se fosse para ser sozinho, a gente não precisava dele. Mas nós não conseguimos fazer sozinhos. Amém? Então nós vamos começar agora, ok? Vocês entenderam isso? Nós vamos começar agora. Vocês podem cantar só para eles, mas faz suave, tá bom? Eu vou orar por eles aqui. Os outros podem orar em línguas. Igreja ora em línguas. Nós vamos começar. Aleluia. Aleluia.